Você já imaginou como seria ver o fim do mundo antes de todo o resto? Como seria ter a visão do futuro de toda a humanidade e o peso de saber o que está por vir, mesmo que ninguém mais acreditasse em você? Em um momento de profunda revelação, um profeta se viu diante de algo tão grandioso e aterrador que suas palavras ecoam até hoje, mesmo antes de o Apocalipse ser revelado ao apóstolo João. Esse profeta não era apenas um mensageiro de Deus. Ele era um visionário, alguém escolhido para entender e testemunhar o que muitos consideram o fim dos tempos. E sua visão não foi de uma simples destruição, mas de um novo começo. Este profeta, que viveu em tempos antigos, recebeu uma mensagem de Deus que antecipava eventos que ainda estavam por acontecer séculos depois. Ezequiel, o profeta que viu o fim do mundo com olhos espirituais, teve uma experiência de revelação que foi além de tudo que seus contemporâneos poderiam imaginar. Ele não só presenciou a destruição de Jerusalém, mas também teve uma visão do futuro, com imagens poderosas e simbólicas que mais tarde seriam refletidas nas visões de João, no Apocalipse. O que Ezequiel viu não era apenas uma destruição física, mas também um alerta espiritual para o povo de Deus, uma mensagem que atravessaria os tempos e se conectaria com os eventos que se desdobrariam na era cristã. Imagine por um momento estar diante de Deus, vendo o futuro de toda a criação. Ezequiel foi esse homem, e sua visão não era sobre um evento específico, mas sobre os ciclos de destruição e redenção que se repetem ao longo da história humana. Ele teve um olhar profundo sobre o destino das nações, sobre os juízos divinos que viriam sobre aqueles que se afastaram de Deus. O fim do mundo que ele viu não era apenas uma catástrofe cósmica, mas um alerta sobre como os corações humanos, longe de Deus, causam destruição, sofrimento e afastamento espiritual. Ezequiel foi escolhido para entregar essa mensagem e, mesmo diante das adversidades, ele perseverou na fé. Ele não deixou de falar, mesmo quando as palavras que Deus lhe deu não foram fáceis de ouvir. Como Jesus ensinou, muitas vezes a verdade liberta, mas também pode ser desconfortável, pois confronta os sistemas, as crenças e os corações que estão distantes de Deus. Em um mundo imerso em idolatria, materialismo e indiferença espiritual, Ezequiel foi uma voz que ecoava no deserto, alertando as nações sobre a justiça de Deus e o que estava por vir. Mas o que realmente torna a visão de Ezequiel tão importante para nós hoje? Ele viu o fim do mundo antes de o Apocalipse ser escrito. E, através de suas visões, Deus nos ensina o poder da visão espiritual. Ele não viu apenas a destruição de um império, mas a queda de valores e a separação do homem de Deus. A visão de Ezequiel foi um reflexo do que aconteceria na segunda vinda de Cristo, com o juízo sobre as nações e a redenção final daqueles que permanecem fiéis. E é aí que a história de Ezequiel se conecta com a nossa jornada espiritual. Assim como Ezequiel teve que ouvir uma mensagem difícil e transmitir uma visão de destruição, nós também somos chamados a olhar para os tempos atuais com olhos espirituais, buscando entender o que Deus quer revelar a cada um de nós. A grande questão é, estamos preparados para ouvir o que Ele tem a nos dizer, mesmo quando a mensagem é dura? O fim do mundo, como Ezequiel ouviu, não é apenas um evento de destruição, mas um chamado à transformação, à reflexão e ao retorno a Deus. O que ele nos mostra não é apenas o fim, mas o começo de algo novo, algo que exige nossa preparação e atenção. O que você acha de tudo isso? Como você se prepara para enfrentar as revelações que Deus pode ter para a sua vida, mesmo quando parecem desafiadoras? Comente abaixo. Eu estou pronto para ouvir a voz de Deus, porque sua resposta pode ser a chave para alguém que também está buscando entender as mensagens de Deus em tempos de crise. A história de Ezequiel e sua visão do fim do mundo não é apenas sobre um evento que aconteceu no passado. Ela é um aviso espiritual para todos nós.
Assim como o profeta viu a destruição que viria devido ao afastamento do povo de Deus, hoje estamos também testemunhando uma sociedade afastada dos princípios divinos. A visão de Ezequiel é mais relevante do que nunca, pois nos chama a refletir sobre nossas próprias atitudes e escolhas diante de Deus. O que ele viu não era apenas sobre um juízo iminente, mas sobre a necessidade de arrependimento, de mudança e de um retorno ao relacionamento com Deus. E esse alerta espiritual não é apenas para um tempo distante, mas para o aqui e agora. As palavras de Ezequiel nos desafiam a olhar para o mundo ao nosso redor com um discernimento espiritual e nos perguntarmos: estamos, como sociedade, nos afastando de Deus? Estamos ouvindo os avisos que Ele nos dá. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus e nos fortalece para enfrentar qualquer situação. Em momentos de incerteza, como os que Ezequiel e o povo de Israel enfrentaram, a oração nos dá força para permanecer firmes e sabedoria para tomar decisões que agradem a Deus. Quando oramos, abrimos nossos corações e nossas vidas para que Deus possa agir em nós e ao nosso redor. A oração não é apenas uma ação individual, mas também um ato coletivo de fé, onde podemos unir nossos corações com outros e clamar por misericórdia, orientação e força. É através da oração que encontramos paz no meio da turbulência e a coragem para agir conforme o chamado de Deus. Se você está enfrentando desafios em sua vida, se sente que está em um momento de crise ou simplesmente deseja pedir a direção divina, quero convidar você a deixar seu pedido de oração nos comentários. Vamos orar juntos, pois a oração tem o poder de transformar situações e tocar corações de maneira profunda. Não há oração pequena demais para que Deus não ouça. Ele conhece cada desejo do seu coração, e quando unimos nossas vozes em oração, criamos um poderoso movimento espiritual. Se esta mensagem tocou o seu coração e você acredita no poder da oração, deixe seu like para apoiar essa missão de espalhar palavras de fé, reflexão e esperança. Seu like ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem de transformação. E claro, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que desafiem sua fé, que tragam revelações espirituais e que inspirem sua jornada com Deus. Vamos orar agora? Comente abaixo: Senhor, quero ouvir tua voz como Ezequiel ouviu. Esse simples ato de fé pode abrir portas para a transformação em sua vida. Se você tem algo específico para pedir em oração, não hesite em escrever. Estamos aqui para orar juntos e apoiar uns aos outros. Imagine viver em um tempo de total desolação, onde a cidade sagrada de Jerusalém foi destruída. O templo de Deus foi saqueado e os filhos de Israel estavam espalhados por terras estrangeiras. Um povo escolhido por Deus, exilado e sem esperança, sem um lugar para chamar de lar. E é nesse contexto sombrio que o profeta Ezequiel é levantado por Deus, para não apenas ser um mensageiro, mas para ver com seus próprios olhos o que o futuro reserva para o mundo, para Israel e para as nações. Ezequiel, ao contrário de outros profetas, não apenas ouviu as palavras de Deus, mas foi levado a viver uma experiência profunda de revelação espiritual. Deus lhe concedeu a capacidade de ver o que estava além da destruição física que estava à sua volta. Ele teve uma visão do fim do mundo antes mesmo de o Apocalipse ser revelado a João no Novo Testamento. Ezequiel viu o futuro de uma maneira intensa, visual e espiritual, algo que poucos poderiam compreender completamente na época e ainda menos poderiam aplicar à sua própria vida. A visão de Ezequiel não foi apenas uma previsão de destruição, foi uma revelação do plano divino para restaurar o que foi quebrado, para renovar uma nação que parecia perdida para sempre.
Em meio ao caos, ao medo e à incerteza, Ezequiel viu a grandiosidade de Deus, sua soberania sobre todas as coisas, e a certeza de que, apesar da devastação e do sofrimento, a justiça de Deus se cumpriria e sua promessa de restauração seria cumprida. Ele foi escolhido não apenas para ser um porta-voz, mas para ser um observador do que Deus faria com o seu povo e com as nações que se levantavam contra eles. Sua experiência espiritual não era apenas para o seu tempo, mas para um futuro distante, um futuro onde as palavras de Ezequiel se conectariam com as visões apocalípticas de João no Novo Testamento. Ezequiel, então, viu algo que ia além da destruição de Jerusalém. Ele viu os últimos dias, quando o juízo de Deus sobre o mal e a restauração de seu reino seriam completamente realizados. Sua visão começou com um espetáculo impressionante. A carruagem celestial, cheia de seres espirituais, rodeada por fogo e brilho. Essa carruagem representava a presença de Deus e sua soberania sobre todas as coisas. No meio da escuridão, Deus ainda estava no controle, e essa visão inicial foi uma mensagem clara. Mesmo em tempos de caos e desolação, Deus continua governando e não está distante de seu povo. Ezequiel foi levado para ver o que ninguém mais conseguia enxergar. O poder divino atuando por trás das cortinas da história, movendo-se em direção ao juízo e à restauração. O que Ezequiel viu não foi apenas a destruição de Jerusalém ou a punição dos pecados de Israel. Ele viu o fim de uma era, mas também viu o começo de algo novo, algo mais grandioso. Ele presenciou a visão de um novo templo, um templo em Jerusalém, mas não um templo físico, e sim o templo espiritual, onde a presença de Deus seria estabelecida de maneira permanente. Ezequiel foi um profeta que entendeu que o fim de um ciclo não significava apenas o fim, mas o início de uma nova era no plano divino. A destruição de Jerusalém, o juízo sobre as nações pagãs, a queda de impérios, tudo isso era parte de um plano maior para a restauração da justiça e da paz. Ezequiel foi usado para mostrar que, apesar de todas as adversidades e dificuldades, Deus sempre tem um plano de redenção e restauração para seu povo. A visão de Ezequiel, cheia de imagens poderosas e simbólicas, mostra não apenas a destruição de uma nação, mas o processo de transformação espiritual que Deus queria trazer para aqueles que permanecessem fiéis. A restauração de Israel seria o início de um movimento global de renovação espiritual. Ezequiel não só previu a restauração de Israel como uma nação, mas a restauração de um relacionamento íntimo com Deus, onde ele seria reconhecido por todas as nações. O fim do mundo que Ezequiel viu não era apenas físico, mas espiritual. O fim da idolatria, do pecado e da separação entre o homem e Deus, e o início de uma nova era onde o reino de Deus seria estabelecido em toda a terra. Ele viu, com olhos espirituais, o futuro glorioso que viria depois de todo o sofrimento e juízo. Agora, refletindo sobre isso, como você se sente ao pensar sobre a restauração e o juízo de Deus? A visão de Ezequiel não é apenas uma mensagem para o passado, mas para o presente e futuro. Comente abaixo. Eu acredito na restauração de Deus em minha vida. Compartilhe como você vê a relação entre os tempos antigos e os eventos de hoje. O juízo de Deus e sua promessa de restauração ainda são reais e presentes. Quando Ezequiel recebeu a revelação do futuro, ele não apenas viu um povo exilado, mas uma nação que se afastava de Deus de forma dramática. O povo de Israel, em sua grande maioria, estava distante de sua identidade espiritual. Eles haviam sido levados para terras estrangeiras e ali estavam absorvendo os costumes e crenças pagãs das nações vizinhas. Ezequiel, com seu coração dolorido e sua missão divina, não apenas presenciou a destruição física de Jerusalém, mas viu as consequências espirituais de uma nação que se afastou de Deus. Ele viu, de maneira clara, como a idolatria,
A corrupção e a desobediência à vontade de Deus não só afetaram o povo de Israel, mas todo o futuro da terra prometida. Para Ezequiel, o juízo de Deus não foi um evento isolado. Ele era o reflexo de um ciclo espiritual onde as consequências do pecado eram inevitáveis, mas também onde a restauração, a justiça e a misericórdia de Deus estavam sempre à porta para quem quisesse se arrepender. Ezequiel então recebeu uma visão da glória de Deus, que foi retirada de Jerusalém devido ao pecado do povo. Ele viu a glória de Deus se afastando do templo, um símbolo de que Deus não poderia habitar mais no meio de um povo que havia se afastado tanto de sua presença. Esse momento é crucial, pois nos mostra que a presença de Deus não pode ser mantida em lugares impuros, em corações que rejeitam o arrependimento. A visão de Ezequiel não foi só uma triste constatação de juízo, mas também um lembrete de que a santidade de Deus exige uma resposta genuína dos corações humanos. Deus, em sua justiça e misericórdia, não deixa seu povo à deriva sem orientação. Ezequiel, com suas visões, foi a voz que alertou a nação de Israel sobre as consequências desse afastamento e a necessidade de voltar ao relacionamento com Deus, o único que poderia restaurá-los. Mas o que é ainda mais impactante na profecia de Ezequiel é o mistério da restauração. Embora o juízo fosse iminente, Ezequiel viu também o futuro de restauração. Ele não só presenciou a destruição, mas a promessa de que, após o tempo de purificação, Deus traria o seu povo de volta à terra prometida. Ele viu o vale de ossos secos, onde Deus ordenou que os ossos ganhassem vida, representando a restauração espiritual do povo. Essa imagem poderosa fala sobre a revitalização espiritual que viria, mesmo depois da morte espiritual que o pecado trouxe sobre Israel. A visão de Ezequiel não era apenas sobre a restauração física de Jerusalém, mas da reconciliação espiritual do povo com Deus, onde ele traria nova vida, nova esperança e novos corações dispostos a seguir sua palavra. A mensagem de Ezequiel é clara. Não importa o quão distante tenhamos ido de Deus, Ele sempre está pronto para restaurar, para trazer vida novamente onde havia morte e esperança onde havia desespero. Ao falar dessa restauração, Ezequiel nos lembra também de que a redenção de Deus não é apenas uma promessa para um povo antigo, mas para todos nós. Quantas vezes nos encontramos em situações onde sentimos que estamos espiritualmente mortos ou longe de Deus? A visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos é uma metáfora para todos os momentos em que sentimos que nossas vidas, nossas famílias ou nossos corações estão secos, sem vida, sem direção. Deus, com seu poder infinito, pode restaurar o que parecia perdido, mas para isso, precisamos estar dispostos a ouvir a sua voz, como Ezequiel fez. O profeta não hesitou em transmitir a mensagem de Deus, mesmo quando ela era dura, e é isso que ele nos chama a fazer também. Quando enfrentamos os desertos espirituais, é a palavra de Deus que pode nos trazer a vida, nos restaurar e nos guiar para a plenitude de sua presença. Ezequiel também viu o futuro de Israel, não apenas como uma nação restaurada, mas como um povo purificado, onde Deus colocaria seu espírito no interior deles. Essa visão aponta para algo mais profundo do que uma simples recuperação física ou territorial. Ela aponta para uma transformação interna. O que Ezequiel viu foi o povo de Deus não mais sendo escravizado por suas próprias falhas, mas vivendo sob a direção do Espírito Santo, sendo guiado diretamente por Deus. A restauração espiritual de Israel é um reflexo do que Deus deseja fazer em nossas vidas hoje. Não basta que nossos corpos ou nossas situações externas sejam restauradas. Deus quer restaurar o coração, a mente e o espírito. Ele quer nos dar um novo coração, um espírito renovado, para que possamos viver não mais sob as correntes do pecado, mas sob a liberdade do seu amor e da sua verdade.
Se você já passou por momentos de deserto espiritual, ou se sente como se sua fé estivesse secando, eu quero saber. Você acredita na restauração de Deus em sua vida? Comente abaixo. Deus pode restaurar minha vida. Compartilhe com a gente como você vê a ação de Deus em momentos difíceis. Sua história pode ser um testemunho poderoso para aqueles que estão atravessando o mesmo vale de ossos secos, e sua fé pode inspirar a transformação de outros. Ezequiel não apenas recebeu uma visão do juízo de Deus, mas também do destino final das nações e da promessa de restauração que se cumpriria quando o povo de Deus se arrependesse e se voltasse para ele. A grandeza de sua visão não se limitou apenas a Israel, mas se estendeu ao futuro da humanidade, trazendo uma mensagem de esperança para todos aqueles que estão dispostos a voltar para o Senhor. Deus revelou a Ezequiel que, apesar do pecado de Israel e das punições que viriam, haveria uma renovação espiritual, uma transformação que faria o povo de Deus ser completamente restaurado. Em meio ao caos, em meio ao julgamento iminente, Ezequiel testemunhou a promessa de que os ossos secos poderiam viver novamente, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero. Essa imagem poderosa de restauração é um lembrete de que quando a graça de Deus entra em ação, nada está perdido e nada é irreversível. Assim como Ezequiel viu os ossos secos se levantando e recebendo vida novamente, também nós, quando nos voltamos para Deus, podemos experimentar uma renovação completa, um renascimento espiritual que nos traz de volta à plenitude de sua presença. O Vale de Ossos Secos não é apenas uma imagem que pertence ao passado. Ela é a expressão de uma realidade espiritual que se aplica a nós hoje. Assim como o povo de Israel foi chamado a se arrepender e ser restaurado, nós também somos convidados a nos render a Deus e permitir que Ele traga nova vida ao nosso interior. Muitas vezes, nos sentimos como esses ossos secos, vazios, sem esperança, como se tudo estivesse perdido. Mas Deus nos oferece uma oportunidade de transformação. Ele nos chama a ouvir a sua palavra, a nos arrepender de nossos erros e a confiar em sua capacidade de restaurar tudo o que foi destruído em nossas vidas. Esse processo de restauração não acontece de uma forma imediata ou sem desafios, mas é um processo contínuo, onde Deus vai curando, renovando e nos preparando para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Ezequiel também viu uma nova aliança sendo estabelecida, onde Deus prometeu colocar seu Espírito dentro de seu povo, permitindo que eles vivessem de acordo com a sua vontade. Essa promessa é significativa porque, com a vinda de Cristo, essa mesma promessa foi cumprida de forma definitiva. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os que creem em Jesus, permitindo-nos viver em comunhão com Deus e capacitando-nos para viver em obediência à sua palavra. A restauração que Ezequiel viu não é algo que foi cumprido apenas no passado, mas algo que continua sendo realizado hoje em cada um de nós. O Espírito de Deus não apenas nos restaura espiritualmente, mas também nos capacita a viver de maneira que reflita a sua justiça, seu amor e sua verdade. Quando permitimos que o Espírito de Deus habite em nós, Ele nos transforma de dentro para fora, dando-nos um novo coração, uma nova mente, e nos capacitando para cumprir os planos que Deus tem para nossas vidas. Em meio a essas visões de juízo e restauração, Ezequiel também nos lembra da importância da responsabilidade pessoal diante de Deus. Ele descreve como cada pessoa será responsável por suas ações e como o juízo de Deus será justo e imparcial. Não podemos mais culpar os outros pelas nossas falhas espirituais. Em vez disso, devemos olhar para dentro e perguntar: como temos vivido diante de Deus? Estamos seguindo os caminhos de Deus ou nos afastando dele, como fez Israel? Ezequiel nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e nos convida a nos arrepender, a mudar de direção e a voltar para Deus.
O juízo de Deus, embora severo, sempre é acompanhado pela oportunidade de arrependimento e restauração. Ele não quer a nossa destruição, mas deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, eu quero saber, você tem sentido que sua fé está secando ou precisando de restauração? Comente abaixo com a frase: "Eu creio que Deus pode restaurar minha vida". Sua resposta pode ser a chave para alguém que está enfrentando uma batalha espiritual semelhante. Compartilhe sua experiência, pois ao testemunharmos a ação de Deus em nossas vidas, outros são encorajados a também confiar na restauração divina. Ezequiel não só foi uma testemunha do juízo de Deus, mas também uma voz de esperança e renovação. Ele viu, em uma visão impressionante, a glória de Deus se afastando do templo, o que representava o abandono temporário de Deus da sua morada em Jerusalém. Mas o que é fascinante nessa visão é que, apesar dessa aparente separação, a restauração estava no horizonte. Deus não abandonaria permanentemente seu povo. Ele estava permitindo que o povo experimentasse as consequências de seu pecado, mas também preparando um caminho para o retorno. Em meio à destruição, à dor e à separação de Deus, a promessa da restauração se manteve firme. Ezequiel viu o futuro, um futuro onde o povo de Deus voltaria a ser um e o Espírito de Deus habitaria novamente no meio deles. A visão de Ezequiel não apenas previu a volta à terra prometida, mas também a renovação espiritual que Deus traria, trazendo o seu Espírito para habitar em seu povo de maneira mais íntima e direta. A importância dessa visão não se limita apenas ao contexto de Israel ou à restauração da cidade de Jerusalém. Ela tem implicações muito mais profundas para todos nós. O retorno da glória de Deus ao templo não foi apenas um evento histórico, mas uma revelação de que quando nos afastamos de Deus, sua presença se retira temporariamente. No entanto, Ele sempre está pronto para restaurar o que foi perdido, quando nos voltamos para Ele com um coração arrependido. A restauração de Jerusalém e do templo é um símbolo de como Deus trabalha em nossas vidas. Quando a nossa comunhão com Deus é quebrada, Ele nos chama de volta. Ele nos oferece uma nova oportunidade para reconstruir o templo espiritual em nossos corações. E assim como Deus restaurou Israel, Ele também pode restaurar nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades se nos voltarmos para Ele com um coração sincero. Ezequiel viu que após a queda de Jerusalém e o tempo de purificação, Deus traria o seu Espírito novamente sobre seu povo. Esse retorno da glória de Deus era um símbolo do que estava por vir, a vinda do Espírito Santo, que habitaria permanentemente no coração de todos os que creem em Cristo. A promessa de Ezequiel de um novo coração e de um novo espírito se cumpriu plenamente em Cristo quando, após sua morte e ressurreição, Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Assim como Deus restaurou Israel, Ele nos oferece uma restauração mais profunda e permanente por meio do Espírito Santo, que traz vida, guia nossos passos e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa restauração, porém, exige nossa participação ativa, a nossa disposição de abrir nosso coração e permitir que Deus transforme tudo o que precisa ser restaurado. O retorno da glória de Deus ao templo em Ezequiel é um lembrete poderoso para nós hoje. Ele nos desafia a refletir sobre onde a glória de Deus está em nossas vidas. Será que estamos permitindo que sua presença habite em nossos corações? Ou será que estamos vivendo em momentos de distanciamento, onde sentimos sua ausência? Assim como o povo de Israel, nós também somos chamados a reconstruir o templo espiritual dentro de nós e permitir que o Espírito de Deus seja o centro de nossa vida. Ele quer habitar conosco de maneira pessoal e poderosa, e somente quando abrimos nosso coração para Ele é que podemos experimentar a verdadeira restauração. Agora, pare por um momento e reflita. Onde você precisa de restauração em sua vida? Comente abaixo com a frase:
Deus restaura minha vida. Sua oração e sua abertura para Deus podem ser o primeiro passo para uma transformação completa. Não importa o quanto você tenha se afastado, a promessa de restauração está sempre diante de nós. Deus deseja restaurar nossa vida, nossa fé e nossa comunhão com Ele. Ao compartilharmos nossas histórias e orações, ajudamos uns aos outros a caminhar em direção à restauração espiritual. Ezequiel não foi apenas um espectador passivo das visões que Deus lhe deu. Ele foi um porta-voz de uma verdade poderosa e assustadora para seu tempo. A visão do juízo de Deus sobre as nações pagãs foi clara e direta, e embora Ezequiel estivesse em exílio, ele não deixou de proclamar a justiça divina. A mensagem não era somente para Israel, mas para todas as nações que se levantavam contra Deus e seu povo. Ezequiel viu o futuro, e as imagens que ele testemunhou não foram agradáveis. Deus traria a sua ira sobre aqueles que, em sua arrogância, se opuseram a ele, e essas nações não seriam poupadas. Mas o que mais ressoava em suas visões não era apenas a destruição, mas a justiça de Deus em ação. Algo que sempre nos lembra de que, embora Deus seja paciente, Ele também é justo. O mal, a injustiça e a opressão não ficam impunes aos olhos de Deus. As visões de Ezequiel sobre o juízo divino foram direcionadas não apenas a cidades e nações, mas também aos governantes e líderes espirituais. Ele foi chamado a denunciar os líderes corruptos, aqueles que guiavam o povo de Deus para longe de sua verdade. Ezequiel não teve medo de confrontar os líderes espirituais de Israel que haviam falhado em proteger o povo de Deus. Quando o povo se afastou de Deus, os líderes espirituais eram os primeiros a sofrer as consequências de sua falta de responsabilidade. Deus os havia colocado em posições de autoridade para guiar o povo, mas em vez disso, eles tinham os conduzido à idolatria, à injustiça e à opressão. O juízo de Deus sobre esses líderes foi severo, mas também uma lição sobre a importância da fidelidade e da responsabilidade espiritual. Quando estamos em posição de autoridade, seja como líderes de uma igreja, pais ou mentores espirituais, temos a responsabilidade de ser fiéis à verdade de Deus e guiar aqueles sob nossa liderança para a sua luz. A queda de Israel não foi apenas por causa do pecado do povo, mas também pela negligência dos líderes espirituais que falharam em orientar o povo corretamente. Ezequiel também teve a visão do novo templo, algo que parecia impossível, dado o estado de desolação em que se encontrava Jerusalém. A destruição do templo foi uma perda terrível para o povo de Israel, pois ele representava a presença de Deus no meio deles. Mas a visão de Ezequiel não era de desesperança. Pelo contrário, ele viu um templo restaurado, mais glorioso do que qualquer coisa que eles já haviam conhecido. Essa visão nos ensina que, mesmo após a destruição e o julgamento, a restauração está sempre disponível para aqueles que se arrependem. O templo, que havia sido o centro do relacionamento de Israel com Deus, seria reconstruído, mas dessa vez não apenas com pedras, mas com a presença divina de maneira mais plena. Quando Ezequiel viu o novo templo, ele viu um lugar de adoração, santidade e comunhão íntima com Deus. Isso não foi apenas uma promessa de restauração para Israel, mas uma representação do que Deus deseja para todos nós. Um lugar de adoração onde sua presença pode habitar em nossos corações, purificando e renovando nossas vidas. A restauração espiritual do templo de Deus é algo que se estende até nós, nos dias de hoje. Em Cristo, Deus não nos oferece apenas um templo físico, mas a promessa de que Ele habitará em nós, que nosso corpo será o seu templo. Quando olhamos para Ezequiel e sua visão da restauração, podemos entender que Deus deseja habitar em nossos corações, nos purificar de toda imundície e nos renovar por meio do Espírito Santo.
E isso acontece quando nos rendemos a Ele, quando aceitamos a sua graça e, assim como o povo de Israel, buscamos a sua face, nos arrependendo de nossos pecados e confiando na sua promessa de restaurar tudo o que foi perdido. O novo templo que Ezequiel viu é a presença de Deus em nossas vidas, uma presença que não está mais limitada a um lugar físico, mas que se estende a cada um de nós que recebe Cristo. Agora, onde você precisa de restauração em sua vida? O que precisa ser restaurado em seu coração? Comente abaixo com a frase "Deus pode restaurar meu templo". Ao compartilharmos nossos pedidos de restauração, podemos orar uns pelos outros e lembrar uns aos outros que em Cristo sempre há esperança de renovação. A restauração que Deus promete em Ezequiel é uma realidade disponível a todos nós. E a primeira parte dessa restauração começa quando colocamos nossa fé em Cristo e buscamos sua presença com coração sincero. Ezequiel não apenas viu o juízo de Deus sobre os inimigos de Israel, mas também teve uma visão clara do futuro da restauração de Israel e da ação divina que viria para transformar o destino de um povo que parecia perdido. Embora as visões de destruição fossem intensas e detalhadas, Ezequiel também foi agraciado com uma revelação de esperança e renovação, um vislumbre do reino de Deus que viria. O povo de Israel estava em exílio, longe da terra prometida e do templo onde a presença de Deus habitava. Mas Ezequiel viu além das dificuldades presentes e testemunhou o que estava por vir, um futuro de restauração e glória. A promessa de Deus para seu povo não era de destruição definitiva, mas de uma renovação espiritual profunda. A glória de Deus que se retirou do templo devido ao pecado do povo, um sinal da separação entre Deus e Israel, seria restaurada. O templo de Jerusalém seria reconstruído, mas de uma maneira que representaria uma nova era, uma nova aliança entre Deus e seu povo. Esse novo templo não seria apenas uma construção física, mas um símbolo de uma relação mais íntima e purificada com Deus. Essa visão de Ezequiel não se limita a um evento histórico, mas é uma profecia para todos nós. A restauração do templo e a volta da glória de Deus ao meio do seu povo são uma metáfora poderosa para a obra de Cristo em nossas vidas. Jesus veio para ser o templo vivo, e quando aceitamos sua obra de redenção, Deus começa a reconstruir nossos corações, colocando neles o seu Espírito. Assim como Ezequiel viu o povo de Israel sendo restaurado, Deus oferece a cada um de nós uma nova vida, uma nova identidade em Cristo. Mas essa restauração exige algo de nós. Precisamos nos arrepender, voltar ao Senhor e abrir nossos corações para a sua presença. O templo espiritual que Deus deseja construir em nós não é feito de pedras, mas de corações humildes, dispostos a serem purificados e renovados pela graça de Deus. A presença de Deus que habitava no templo físico de Jerusalém agora pode habitar em cada um de nós, se aceitarmos sua liderança em nossas vidas. Ezequiel também viu a união das tribos de Israel, que estavam divididas e espalhadas por diferentes nações devido ao pecado e ao cisma da história de Israel. Em suas visões, ele viu as tribos se reunindo sob um único governo, simbolizando não apenas a restauração física, mas a unificação espiritual do povo de Deus. Essa visão de unidade é algo que ressoa profundamente em nossos dias. Hoje, o mundo está cada vez mais fragmentado e muitos cristãos vivem divididos por diferenças de doutrina, tradição e opinião. A visão de Ezequiel nos lembra que Deus deseja a unidade de seu povo, uma unidade que vai além das diferenças humanas e que se baseia no amor e na verdade de Cristo. Assim como as tribos de Israel seriam reunidas, também devemos buscar a unidade espiritual em Cristo, superando as barreiras que nos dividem e reconhecendo que todos somos um em Cristo Jesus. A restauração de Ezequiel nos mostra que quando o Espírito de Deus trabalha em nós,
Ele não apenas restaura nossas vidas individuais, mas nos chama a viver juntos em harmonia, como um único corpo. Agora, ao refletirmos sobre essa restauração e união espiritual, nos lembramos também de que a redenção e a restauração são contínuas. Não basta olhar para o passado e ver o que Deus fez em outras épocas. Devemos ver o que Ele está fazendo agora, em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Ezequiel nos convida a viver a restauração espiritual no presente, permitindo que o Espírito de Deus nos renove e nos transforme todos os dias. Assim como ele viu a volta da glória de Deus ao templo, podemos viver a glória de Deus em nossas próprias vidas, quando nos rendemos à sua vontade e permitimos que Ele nos purifique. Se essa mensagem de restauração espiritual tocou o seu coração, comente abaixo com a frase "Deus, restaura minha vida". Compartilhe como você vê a restauração de Deus em sua vida e como Ele está trabalhando para unir e renovar o seu povo. O testemunho de sua fé pode ser o incentivo que outros precisam para experimentar a transformação que Deus promete. Se você chegou até aqui, é porque algo nesta mensagem tocou o seu coração de maneira profunda. A história de Ezequiel não é apenas uma lição do passado, mas um convite para todos nós refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual e o quanto estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando as revelações são difíceis. Deus continua falando aos nossos corações, assim como falou ao profeta, e Ele está chamando cada um de nós para uma restauração profunda, não apenas como indivíduos, mas como corpo de Cristo. A visão que Ezequiel teve do juízo de Deus e da restauração do seu povo é uma mensagem de esperança para todos nós. Nunca estamos fora do alcance da graça divina e sua misericórdia pode transformar qualquer situação. Agora, queremos saber como este vídeo tocou sua vida. Comente abaixo. Eu senti a voz de Deus neste vídeo e compartilhe conosco como essa mensagem ressoou no seu coração. Se algo mudou em sua maneira de ver a restauração espiritual, ou se Deus falou diretamente com você, deixe-nos saber. Sua experiência pode ser exatamente o que outros precisam ouvir para se encorajar e confiar no processo de restauração que Deus tem para cada um. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores que vão te fortalecer na fé, te desafiar a crescer espiritualmente e te conectar mais profundamente com a palavra de Deus. Ao se inscrever, você fará parte de uma comunidade crescente que busca aprender mais sobre a sabedoria divina e como aplicar esses ensinamentos na vida diária. Deixe o seu like para apoiar essa missão de espalhar as verdades bíblicas e ajudar mais pessoas a encontrarem a restauração e o propósito de Deus. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas mensagens de fé, esperança e transformação. E claro, assista ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele complementa tudo o que vimos hoje e te leva a uma nova etapa da sua jornada espiritual. Cada vídeo é um passo mais próximo de uma vida plena em Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Ele continue te guiando, te restaurando e te fortalecendo em todas as áreas. Estamos juntos nessa caminhada de fé, e é através dessa união que vemos o poder de Deus transformando nossos corações e nosso mundo.